Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel, eu sou nascido em São Paulo, tenho 20 anos de idade. Todo mundo aqui me conhece por Biel. Eu conheço a Jesus desde que eu nasci. Desde pequenininho eu fui criado pela Tercina e pelo Fernando, meus dois tios. Eles me ensinaram o caminho pela qual eu devia seguir, me ensinaram sobre Jesus, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e desde pequeno eu sigo por esse caminho. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu aceitei me batizar, me batizei aqui nesta igreja, e o tempo foi passando e com o tempo eu fui perdendo interesse pelas coisas da igreja. Eu tinha muitos problemas pessoais, me considerava uma pessoa fria, de coração frio, me considerava uma pessoa que não tinha amor no coração. E eu acho que muito por conta disso eu fui perdendo interesse pelas coisas de Deus. E eu fui me desviando desse caminho. Eu nunca saí da igreja, mas eu estava perdido. Lembro que eu jogava bola numa escolinha de futebol. Os outros alunos gostavam de mim, eu jogava bem. E eles falavam assim: Biel, por que você não vai jogar amanhã? Amanhã no sábado vai ter jogo, um jogo importante, por que você não vai jogar? Aí eu falava: não, sábado eu não posso, é minha igreja, isso aqui. Eles falavam: não, pede lá pro seu pastor. Aí eu falava: não, isso não é entre mim e o pastor, é entre mim e Deus. Eles falavam: não, a gente conversa com ele. Falo, não, isso não é assunto agora para discussão. Com o tempo, cada vez mais eu fui me afastando de Deus, até que chegou um momento da minha vida onde eu já não tinha mais perspectiva de vida, eu já não tinha mais vontade de fazer nada na vida, eu só queria saber daquilo. Eu não queria mais saber de estudar, eu já não queria mais saber da igreja. Fiquei um bom tempo sem ir à igreja, acho que eu fiquei por volta ali de uns 6 meses, 5 meses sem ir à igreja. As únicas coisas que me interessavam era jogar futebol e os prazeres do mundo. Até que chegou um momento onde eu me olhei e pensei assim: Biel, o que você está fazendo? Onde é que você está? Isso não está certo. E eu fiquei com esse pensamento, eu senti um vazio muito grande no meu coração, um vazio como se faltasse algo, era como se eu não tivesse um futuro. E ali então eu pensei: não dá mais. Era final do ano de 2022, eu tinha 18 anos, eu pensei: não, eu preciso voltar para os caminhos de Deus. Então no ano de 2023 eu me fiz uma promessa: esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou buscar ser diferente. Então começou a maior luta da minha vida, que era a luta contra os meus vícios. Eu lembro que eu orava para Deus e falava: Senhor Deus, me perdoa, eu vou ser diferente. Só que eu voltava e repetia aqueles mesmos erros. E cada vez que eu repetia os mesmos erros, eu me sentia muito mal. Era como se eu fosse cada vez mais fundo daquele poço. Eu sentia como se os meus pedaços fossem despedaçados cada vez em pedaços maiores. Cada vez que eu voltava a repetir, era como se eu fosse mais embaixo. Até que chegou um momento que eu tinha ido muito longe, eu falei: não tem mais volta. Não tem mais solução, eu sou um perdido, eu tô perdido. Esse dia foi talvez o pior dia da minha vida. Eu me sentia completamente perdido, sentia que não tinha mais o que fazer. Eu lembro que eu entrei para tomar um banho e eu gosto muito de música. Eu fui colocar uma música para escutar, eu gosto muito de escutar música enquanto eu tomo banho. E eu já conhecia essa música, mas eu não conhecia o clipe dela. Então eu coloquei a música, coloquei o clipe, comecei a escutar. E a primeira cena, a primeira estrofe que eu vi aqui, que eu escutei aquele hino, eu comecei a chorar. E eu chorava de uma forma que eu nunca havia chorado na minha vida. A letra dizia assim que feliz é aquele que já chorou quando percebia que ele era um pecador. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão. Eu ouvia aquilo e pensava: é exatamente isso. Só que a letra também dizia que ao clamar a Deus, Ele fazia mudança na nossa vida, Ele juntava os nossos pedaços. E eu via aquela letra e eu ficava imaginando: será que isso é verdade mesmo? Deus pode juntar os meus pedaços? Eu lembro que eu saí do banho ainda chorando.
Me coloquei de joelhos e clamei a Deus. Era como se aquilo fosse minha última chance, era o que me restava. Eu me coloquei de joelho e clamava ao Senhor: Senhor Deus, por favor, me perdoa. E Senhor, se aquela letra é verdade, se o Senhor de fato pode juntar os meus pedaços, me mostra um sinal. Talvez seja a maior ousadia que eu já fiz na vida, foi colocar Deus à prova. Então eu terminei a oração. O dia seguinte era uma sexta-feira, eu fui até a casa do Fernando Catercina. No sábado ia começar um evento na igreja, a semana de oração renovadamente. O pastor Lucas ia fazer aquela semana. Eu fui no sábado, vim ao sábado à igreja. E eu lembro que o pastor Lucas falou assim: eu preciso de 7 dias. Me dê 7 dias e você vai sair daqui renovado. Eu lembro que eu pensei assim: não, isso comigo não dá certo. Pode ser que dê certo com a igreja, comigo ele não pode. 7 dias eu estava perdido. Como é que poderia estar renovado em 7 dias? Mas eu fiquei impressionado com a forma com que ele pregava. Eu olhava para ele assim e eu via uma pessoa que parecia que era amigo íntimo de Deus. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei: não, vou dar uma chance. Então eu voltei no domingo. Eu lembro que no domingo ele pregou assim que caso a gente errasse por alguma maneira, desviasse dos caminhos, a gente ainda podia retomar aqueles caminhos. E eu fiquei pensativo naquilo. E eu pensava: eu quero retomar os caminhos, eu não tenho coragem nem de contar a minha história. Então eu voltei na segunda-feira. E na segunda-feira aconteceu algo incrível. O pastor começou a contar a história dele. E eu via uma semelhança entre as duas histórias. E ele encerrou dizendo que ele teve um encontro com Cristo e que nesse encontro ele sentia que Deus ia juntando os pedaços dele. Nesse momento eu respirei um pouco mais fundo, fiquei impressionado com o que estava acontecendo. Ele disse que sentia que o coração dele fervia e eu pensava: esse encontro com Jesus é algo que eu nunca tive. Anunciou meio que o hino que ia tocar. Então eu vi aquele clipe na televisão, eu vi aquela imagem do clipe. Era a música Pedaços do pastor Fernando Iglesias. Era exatamente a mesma música que tocava enquanto eu estava de joelhos orando a Deus que me mostrasse um sinal. Exatamente a mesma música que tocava enquanto eu estava no chuveiro chorando, como se tudo havia acabado. Sabe, naquele momento eu saí da igreja e eu sentia como se meu coração estivesse fervendo. Naquele momento eu estava tendo um encontro verdadeiro com Jesus pela primeira vez. Eu escutava aquela voz como se ele estivesse me chamando, como se ele estivesse falando meu nome. E eu comecei a chorar de uma forma que eu nunca havia chorado na minha vida. E de fato, ali eu tive o entendimento de que Jesus me amava e que Ele estava disposto a me perdoar. Sabe, todos nós dessa igreja, jovens, adultos, cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós temos um propósito, uma missão. Um dia eu dormia, eu me sentia um perdido. No outro dia eu me via com um propósito na vida, um chamado de Deus. Sabe, cada um de nós tem um propósito, uma missão especial nessa terra. O conselho que eu dou para você, jovem, é que não importa aquilo que você tenha feito, não importa onde você tenha ido, Deus ainda tem planos para você, Deus ainda te ama. Ele nunca vai deixar de amar você, não importa o que você faça, não importa o que você fez, Deus te ama. É desejo de Deus que você se entregue a Ele, se entrega, passe tempo com Ele, dedique seu tempo a Ele. Eu tenho certeza que Deus tem um plano especial para a sua vida.